script. Então, vamos vir aqui, ó, para criar um script novo. Aqui é a tela onde vou criar os bancos de dados, também chamado de esquemas, tá? Nessa outra tela aqui são questões administrativas, depois no decorrer da disciplina eu vou explicando como que importa, exporta banco de dados, tá? E aí, depois, aqui a gente vai criar os comandos, executar, e depois vai aparecer as tabelas, os bancos de dados e as tabelas aqui. Esses 3 bancos de dados já são bancos que vêm junto com o instalador. E aqui, ó, a gente tem como eu executo o código. Então, o código é executado e já aparece aqui quando eu deleto, e quando eu crio eu tenho que atualizar para aparecer. E aí vai aparecendo verde para certo e vermelho para errado. Normalmente, eu sempre uso esse botão aqui, porque ele executa por linha de código, tá? E esse aqui, ele executa o código todo. Então, provavelmente dá erro se a gente tentar utilizar ele toda vez. Então, o ideal é usar esse por linha, tá? Então, vamos fazer o código aqui desse diagrama de entidade de relacionamento do sistema da música. Então, visualizando que a gente precisa considerar todas as chaves primeiro, tudo que tem chave primária, para depois o que tem chave estrangeira, para defender a integridade dos dados, a gente vai pegar primeiro aqui, então, ó, gravadora, estilo, intérprete, compositor. Vão ser as 4 primeiras tabelas a ser criadas, depois as que tem chave estrangeira. Só que para mostrar como exemplo para vocês, eu vou criar estilo e já vou criar música, tá? Porque é uma que tem chave primária e uma que tem chave estrangeira. E aí as outras, para terminar a criação, é só vocês reproduzirem o código mudando o nome de campo, tipo de dados, essas coisas, que tá nos slides como exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz isso. Aí, ó, aqui é só a gente colocar os comandos, então eu vou fazer um comentário aqui. Primeira coisa é criar um banco de dados, comando de criação de banco de dados, comentário aqui. Aí aqui eu vou fazer create database. Aí o meu vai ser sysmúsica, né, que é um sistema de música, ponto e vírgula. Eu vou executar aqui. Ó, se esse programa é muito sugestivo. Se ficar verde, é porque deu certo. Se ficar vermelho, está errado. Mesmo se vocês falarem, ah, mas eu fiz igualzinho. Não fez igual, ou você não... Alguma coisa não está igual aqui o que eu estou fazendo para ficar vermelho. Porque se fizer exatamente como eu fiz, fica verde. E aí, é só atualizar aqui que vai aparecer o novo banco de dados, ó, esse daqui. Para eu criar as tabelas dentro do banco de dados, eu vou precisar clicar duplo para selecionar o banco. Esse banco não tem nenhuma tabela, tá? Então, eu vou criar a primeira tabela dele. Então, lembrando, eu vou criar a tabela estilo. Então, ó, create, table, estilo, abre os parênteses aqui, fecha, coloca ponto e vírgula para fazer a estrutura de criação de tabela. Na primeira linha aqui, que vai ser a minha primeira coluna, então aqui é a minha primeira linha de código, porém, vai criar uma coluna. Então, aqui eu vou colocar código, normalmente usamos o modelo, então, ó, código estilo, nome estilo. Então, vou vir aqui, código estilo. Qual que é o tipo dele aqui? É int, ó, int. Então, eu vou vir aqui e colocar código estilo do tipo inteiro. Eu quero que esse campo auto-numere, então eu vou chamar ele de auto-incremento, vou chamar auto-incremento aqui, e ele é um campo chave primária, segundo o modelo, porque tem uma chavezinha amarela aqui do lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, primary key, de chave primária. Vou colocar uma vírgula e vou criar o campo de baixo. Nome, estilo. É um campo do tipo varchar de 45, então permite 45 caracteres, então eu vou ter que colocar nome, estilo. Varchar, aí 45,
E aí eu vou colocar aqui que eu não quero que ele fique nulo. Então, é obrigatório digitar alguma informação. Então, fica not null, não nulo. E aí eu criei aqui as linhas de códigos, né? Então, 2 linhas para uma tabela. Então, nome da tabela, nome dos campos, e eu executo aqui, ó. Deu certo, atualizo, vai aparecer minha tabela e as colunas da tabela aqui embaixo. Certo? Ó, código estilo, nome estilo. Agora, eu vou criar uma tabela que tem chave estrangeira para vocês verem como que acontece, como que faz. Então, eu vou colocar um comentário aqui, ó. Comando de criação de tabela. Aí, fecha o comentário. E agora, outro aqui. Comando de criação de tabela com chave estrangeira, que é FK, for key. Tá? Então, eu só vou deixar aqui. Fecha. Aí aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Create, table, música, abre aqui os parênteses, ponto e vírgula. Aí aqui eu vou digitar, de acordo com o meu modelo. Ó, código música, nome música e o do estilo. Então, vamos lá. Aí aqui, código música. É int, eu quero que ele se autonumere, né? Para aparecer 1, 2, 3, 4, 5 automático, conforme eu vou registrando os dados. Marquei. Aí eu vou colocar o nome da música, nome música, é varchar, vamos ver de quanto, de 45 também. Então, varchar 45 e not null. Aqui eu vou colocar vírgula também, porque eu tenho mais um campo, que é a chave estrangeira. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho código, ali na minha tabela, ele está estilo, código, estilo. Por quê? Porque quando eu associei esse com esse, através do símbolo de um para muitos, ele já veio o campo para cá de forma automática, mas no código eu preciso criar. Então, eu posso considerar estilo, underline, código estilo, ou eu posso simplesmente escrever código estilo. Então, eu vou escrever só código estilo, que é do tipo int, tá? E aí, na linha de baixo, eu vou escrever que esse código estilo inteiro, né? Inteiro, porque aqui tá inteiro, ó, int. Ele também não pode ser nulo. Esse código aqui, ele vai ser a chave estrangeira. Então, eu vou dizer que ele é uma chave estrangeira. For key, código estilo. Então, eu vou dizer que esse campo aqui é uma chave estrangeira, certo? Que é referente, que faz referência à tabela de estilo, que é essa aqui, que faz referência ao campo código, ó, exatamente como está o nome aqui, posso colar aqui, código estilo, na tabela de estilo. Peraí, que é ao contrário. Aqui. Se ficar vermelhinho, é porque está errado. Então, vamos lá. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. E eu estou dizendo que essa terceira coluna, ela é uma chave estrangeira que veio da tabela de estilo, que lá é chave primária. Então, eu executo. Ficou verde, então quer dizer que deu certo. Então, é só atualizar aqui e aparece a minha tabela música com os campos código, nome e código estilo. E vocês observando aqui, ó, vai aparecer, ó, é chave primária e aqui é chave estrangeira. Dentro da tabela, a chave estrangeira aparece aqui, certo? Então, só o fato de eu fazer isso aqui, eu estou dizendo que é uma chave estrangeira e substitui essa linha que vem para cá e coloca o campo aqui.